Olá a todos, o meu nome é Cris, do blog Diário da Cris, e neste vídeo vou-vos mostrar as leituras que fiz no mês de Abril. No mês de Abril eu comecei por ler a novela The Prince, da Kiera Cass. Esta novela conta a história da seleção, do livro The Selection, mas contada do ponto de vista do Príncipe Maxim. É uma novela curtinha, a novela vai só até ao início da seleção, mas eu gostei imenso de ler este livro porque podemos ver finalmente a opinião de outra personagem que não a América, porque um problema das distopias é que os livros são contados da primeira pessoa e nós não sabemos muito bem qual é a perspectiva do outro lado da história e, portanto, estas novelas servem para nós também termos um bocadinho da perspectiva de outro personagem e eu gostei imenso. Tem a opinião no blog, eu vou deixar o link lá em baixo e, portanto, vão lá espreitar. O segundo livro que eu li este mês foi A Praia do Destino, de Anita Shreve. Este livro conta a história da Olímpia. Ela é uma rapariga que é da alta cidade, e os pais são da alta cidade, e o pai começa a educá-la em casa e não numa escola. E numa das férias que eles vão para a sua casa de férias, ela conhece um médico e por quem ela se vai apaixonar. O único problema desse médico é que ele é casado, tem 3 filhos e tem 40 e tal anos. Mas o amor deles vai crescer, eles vão ser apanhados, é uma reviravolta, é um romance. Devo-vos dizer que gostava que a autora tivesse explorado a história um bocadinho melhor. Gostei imenso do final e, como eu disse, para mim esta história é muito parecida com as histórias da Leslie Pierce, onde há uma história protagonista que passa por uma história forte, que se vê por momentos por dificuldades, mas depois a sua força faz com que ela resolva os problemas. Pronto, estão a ver esse tipo de histórias em que tudo parece que vai correr mal, mas depois a protagonista arranja uma maneira daquilo correr bem. É bom, mas eu gosto mais da fórmula como a Leslie Pierce escreve, mas gostei do livro. E um e-book, o Geek Girl, a Holly Small, conta a história da Harriet. Ela é a nerd lá da escola, é aquela menina que estuda muito, mas que depois tem a sorte de ter uma amiga que é a mais bonita da escola. E essa amiga, o sonho dela era ser modelo, então a história começa com elas a irem a um género de casting para a nova rapariga para a nova cara de uma marca de roupa. E a Harriet vai um bocado para arrasto, não é, para fazer a companhia à amiga, mas durante o dia a Harriet acaba sem querer por fazer o casting e é ela que fica como cara da nova marca, e quando era amiga que queria ser modelo. E depois, a partir daí, vai haver o típico história clichê, estão a ver? Vai acontecer uma série de enredos, ela não vai dizer à amiga que vai ser modelo para não ferir a amiga, depois a amiga vai descobrir e a Harriet é filha tem uma madrasta, e depois tem aqueles problemas entre a madrasta, mas depois tudo se vai resolver. Pronto, é um livro que, apesar de clichê, eu adorei, porque tem uma escrita muito boa, a construção das personagens está otimamente bem feita, o foco, por incrível que pareça, não é no romance, e sim toda a vivência da Harriet, em toda aquela coisa dela ser a nerd e ser a escolhida da escola e de ter a melhor amiga que é muito gira. Estão a ver toda essa vivência, e o romance tem lá um pontozinho, mas não é o foco, e isso eu gostei imenso. E depois tem o foco na relação familiar dela entre o pai e a mãe adotiva. E a madrasta, que eu gostei imenso desse foco, e para mim o livro levou 5 estrelas porque eu gostei imenso e é um livro que eu vou querer ter na minha coleção com certeza, porque eu adorei a história. O quarto livro que eu li este mês foi Uma Grandiosa e Terrível Beleza, da Libba Bray. E este livro, para quem viu a minha opinião no blog, viu que eu lhe dei apenas 3 estrelas, porque este livro demorou-me a prender a atenção. O início da história estava-me a irritar muito. Não sei se era da escrita da autora, se foi da própria tradução portuguesa que eu encontrei alguns erros, se foi a história, não percebi, mas o início da história estava-me a gostar um bocadinho a arrancar. O que eu gostei mesmo da história foi mais o final. Este livro conta a história da Gemma Doyle. Ela é uma rapariga que vivia na Índia com a mãe, mas que detestava viver na Índia e queria imenso ir viver para a Inglaterra, até o dia em que ela assiste ao assassinato da mãe na Índia, e ela tem que vir para a Inglaterra e vai para um colégio interno de raparigas, cujo objetivo do colégio era formar raparigas para serem inseridas na sociedade, para arranjarem marido e serem inseridas na sociedade. O objetivo da Gemma nunca foi esse, porque ela própria não tem aquele charme, né, aquele intuito de vir a ser essa menina da sociedade, mas ela vai descobrir nesse colégio
que ela pertence a uma ordem e que ela é a chave da ordem, uma ordem que tem acesso a um mundo paralelo ao nosso, onde acontecem diversas coisas. Gostei da história porque tem aquela mística da magia e do outro mundo e de poder ir para outro mundo e viver outras vidas. Tem a mística do que se passou com a mãe dela, porque é que ela morreu e porque é que ela foi assassinada. E depois tem a mística de um romance que vai florescer ali, que eu gostava que a autora tivesse explorado um bocadinho mais, mas que não explorou. Mas depois não gostei da atitude da protagonista, da atitude das amigas da protagonista, que só queriam andar com ela para poderem ir para esse mundo. Houve ali certas coisas que eu não gostei mesmo e que me fez dar as 3 estrelas apenas. Mas depois eu fiquei bastante entusiasmada para continuar a ler a série, para descobrir o que é que se vai passar e descobrir se a autora melhorou a escrita e melhorou a história. E portanto, recomendo, mas pronto, não é aquela coisa de... Prontos. Depois li 1984, de George Orwell, para o clássico do mês. Tenho a opinião aqui no canal e, portanto, cliquem no livro e vão diretamente para a minha opinião. Portanto, se quiserem saber mais sobre o livro, vão lá ver que eu tenho a minha opinião. E por último, neste mês, eu fiz um bocadinho de batota, porque eu terminei este livro no primeiro dia de maio, mas eu vou incluí-lo aqui para poder fazer as minhas contas de leituras um bocadinho mais fácil, vocês vão me perdoar. E que foi Louca por Compras, da Sophie Kinsella. Eu acho que toda a gente já conhece esta história, pelo menos do filme. Eu acho que toda a gente já deve ter visto o filme, mas o livro é diferente do filme. O filme apenas pegou no fio condutor da história e modificou bastante coisas. Eu pessoalmente prefiro o livro ao filme e quero muito continuar a acompanhar as aventuras da Rebecca Bloomwood, porque eu adorei a história e vou querer continuar a coleção em inglês, porque em português já só está editado mais um livro e é um bocadinho caro. E adorei, dei 5 estrelas. Mas para vocês verem o quão diferente está a história, vou-vos dar um único exemplo. Vocês lembram-se do filme na parte em que ela vai a um cocktail e conhece o finlandês, e que ela diz que é fluente em finlandês e que tem que falar em finlandês. E ela vai lá ao cocktail e ele começa a falar e ela fala e não sei o quê, e aquilo remedeia-se ali. No livro, a parte do finlandês é um bocadinho diferente. Ela está numa entrevista de trabalho para trabalhar como corretora de bolsa e ela disse no seu currículo que falava fluentemente em finlandês. Quem lhe está a fazer a entrevista diz-lhe que o dono do banco, que é finlandês, está no prédio e que vão lá falar com eles. Ela vai lá com ela, né? Quando ele começa a falar, ela não sabe o que responder e desata a fugir. É um bocadinho diferente, estão a ver esse estilo. Mas eu gostei imenso deste livro. Eu era do género... Eu terminei bem tarde no dia 1 e tive sempre mais um, agora está a acabar, tem que acabar. Portanto, eu gostei imenso, adorei mesmo e não podia ter acabado da mesma melhor forma. E agora é um dos meus queridinhos. E pronto, estas foram as leituras que eu fiz neste mês. Até fiz algumas leituras, mais do que eu estava à espera. E portanto, digam-me aí nos comentários se vocês andaram a ler neste mês. E se gostaram, comentem, subscrevam, ponham gosto para muitos mais vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau!